O aumento de pacientes com sintomas da gripe fez crescer também a procura pela vacina contra o vírus influenza. Hoje, o Butantan, inclusive, entregou um lote com 400 mil doses do imunizante. E sobre esse assunto, vou conversar agora aqui no Expresso CNN com o Dr. Jorge Calil, imunologista e professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Doutor, obrigada pela sua presença hoje aqui com a gente. Boa noite. Boa noite, Roberto. Um prazer estar com você e com os seus telespectadores. Doutor, essa vacina que foi doada hoje pelo Butantan, a vacina da gripe, que a gente sabe que vai sendo atualizada, ela protege contra essa cepa dominante da influenza que a gente está acompanhando tantos casos nesse momento? Olha, Roberta, ela não é exatamente a mesma cepa que está circulando, mas ela protege parcialmente, ela sempre ajuda. Nós temos falado isso também nas vacinas da Covid, que às vezes ela não é específica, mas sempre ajuda bastante. A vacina sazonal, que a gente chama, contra a gripe, ela é definida pela Organização Mundial da Saúde, e aqui no Brasil o Butantan a faz. E começa a fazer em setembro para ser distribuído em março, abril do ano seguinte. Ela sempre tem uma cepa H1N1 e uma cepa H3N2 e depois uma cepa B. O que tem é que a cepa que estava sendo utilizada, H3N2, é uma chamada Hong Kong. E a que está aparecendo agora é Darwin, ou Darwin. Então, existe proteção? Sim, é H3N2, mas existem algumas diferenças, né? É quase como as variantes que nós estamos vendo aí para a Covid. Então, protege, mas protege menos. Então, doutor, qual é o público que deve receber agora? As pessoas devem procurar tentar tomar a vacina da gripe ou só quem não tomou ao longo de 2021? Não, quem deveria tomar são as pessoas de maior risco, são as pessoas, os idosos, né? E também as pessoas que são imunodeprimidas e que não tenham tomado. Que se elas tomaram em abril, já o efeito está ainda aí bastante vigente, porque está próximo. Então, vai depender muito das políticas dos municípios que receberam a vacina. Mas eu acredito que serão essas pessoas mais suscetíveis que terão acesso. Sim, os especialistas, doutor, vêm explicando para a gente diariamente que esse surto de gripe nessa época do ano, que é super incomum, né? Porque a gente sabe que o vírus gosta de frio, de tempo seco, que não é o que acontece agora em dezembro, ainda que seja um dezembro atípico. Essa epidemia de gripe é explicada por vários fatores diferentes e tem relação indireta até com a pandemia, né? Com o fato da gente estar usando máscara há muito tempo, agora flexibilizando também todas essas ações, o pessoal voltando a se misturar. O senhor acredita que esses casos de gripe devem seguir aumentando ao longo dos próximos meses ou é algo que está acontecendo neste momento ali e vai passar, como já aconteceu outras vezes? Roberta, como você falou, é bastante atípico, né? Não é o que nós estamos aqui, então fica um pouquinho difícil de prever. Nós estamos com um verão bastante atípico também, porque aí 18 graus à tardinha não é o que a gente tem normalmente no verão, né? Então, esse friozinho ajuda, sem dúvida, o vírus a se manter. Então, a tendência é ter um pico e desaparecer. Mas eu quero lembrar você que a Omicron está aí também. Então, a variante Covid Omicron está aí e está aumentando. Segundo os dados do Instituto Soros pela Saúde, pelo menos 5% dos casos de Covid já são Omicron. E nos Estados Unidos teve um aumento que foi extremamente rápido. Então, nós temos que cuidar. Nós temos que cuidar da gripe, temos que cuidar da Covid, os sintomas são parecidos, nem sempre se consegue fazer o diagnóstico com precisão, a não ser usando métodos moleculares. O que tem é que as pessoas, agora nós temos as festas de fim de ano, tem que tomar precaução, sim, né? Não evitar aglomerações demais e, se possível, testar antígeno antes. Tem uma série de providências e, sem dúvida, usar máscara também. Sim, o senhor acredita que esses dois fatores acontecendo no mesmo momento, então o avanço da variante Ômicron, mas também esses casos de gripe, podem gerar um estresse para o sistema hospitalar? Podem gerar uma pressão melhor no sistema hospitalar, doutor? Implicitamente era isso que eu queria lhe dizer, né, Roberto? Nós temos esse receio, sem dúvida alguma. Esperemos que não. Agora você vê, todo mundo fala, né, mas essa doença aí, a Omicron é mais suave, não é tão grave como a outra. É verdade, mas ela dá em tantas pessoas que muitas vão procurar os hospitais. E os hospitais na Inglaterra, e agora também nos Estados Unidos, começam a ficar abarrotados de gente. A situação está muito difícil nesses lugares.
esperemos que aqui no Brasil não fique assim. As pessoas se vacinaram, o brasileiro compareceu à vacinação, as pessoas estão tomando a dose de reforço, isso vai ajudar na Covid e toda essa contenção com evitar aglomerações e máscara e lavar as mãos, vamos dizer, se evita as duas doenças. E, doutor, a gente tem conhecimento de casos até agora com a variante Ômicron de pessoas vacinadas que tiveram mais gravidade? Olha, por enquanto aqui no Brasil nós não temos dados desse tipo. No exterior é raro, mas isso pode acontecer, né, de pessoas vacinadas e que têm a doença grave. Inclusive, está publicado em revistas internacionais de pessoas que tomaram vacinas que têm uma excelente eficácia contra a cepa original, a variante original de Wuhan, e que agora com a Ômicron não funcionam tão bem assim. A gente já sabe, doutor, os estudos ainda são iniciais, mas quais são os sintomas mais típicos dessa variante Ômicron? Porque na evolução do vírus, a gente acompanhou, por exemplo, que a questão do olfato, do paladar, que era muito frequente como sintoma das primeiras variantes da Covid-19 que a gente acompanhou, foram passando. Não é um sintoma tão frequente nessas novas variantes, a partir da Delta, talvez. Mas na Ômicron, a gente já sabe quais são os sintomas mais específicos? Não, os sintomas são muito gerais, não tem nada muito específico, não, né? É facilmente confundível com a gripe, como eu falei para você, gripe mesmo, né? Não resfriado comum. Às vezes as pessoas ficam preocupadas quando tem um resfriado comum. Resfriado comum, você tem um pouquinho de nariz correndo, né? Coriza, espirrando, um pouquinho de tosse, mas não tem aquele mal-estar tão grande assim que lhe derruba, que lhe põe na cama. Essa influenza aí, quando ela pega, ela põe realmente a pessoa na cama com febre alta. Sim. Né? A Ômicron varia muito de pessoas para pessoas. Vai ter muita gente que nem vai ter sintomas. E as pessoas que estão vacinadas e que receberam a dose de reforço, elas estão bastante protegidas, mas mesmo assim, as pessoas têm que ter a consciência que pode ter a doença. E no caso da gripe, da influenza, doutor, quantos dias são normalmente de sintomas até a pessoa começar a melhorar? E quais são os sintomas importantes que precisam ser observados, acompanhados e até utilizados como um sinal para buscar atendimento? Bom, os sintomas são muita dor de cabeça, febre, prostração geral, uma sensação de fadiga muito grande. Pode ter tosse ou não, pode ter coriza ou não, mas esse mal-estar muito grande e febre são os sintomas principais. Você vê, não são sintomas específicos, mas sim a gravidade com que eles aparecem. Sim. Né? E pode ter da falta de ar também. Né? Os tempos de incubação, eles também variam, mas são muito semelhantes com os da Covid. E a gente vem falando sobre as pessoas mais vulneráveis, por exemplo, no caso dessa gripe. A pior evolução da influenza seria uma pneumonia, doutor, eu imagino. E aí, quais são os sinais para o paciente de que essa gripe está evoluindo mal? Aí realmente pode ter uma pneumonia, então pode ter dor quando respirar, dor nos pulmões, né? Quando respira, febre bastante alta que não passa e falta de ar. Aí tem que procurar realmente atendimento para que, se for uma pneumonia, que sejam tomadas as medidas necessárias imediatamente. Doutor, e dentro desse contexto todo que a gente está conversando de Covid-19, de variante Ômicron, mas de gripe também, como é que o senhor enxerga a importância de vacinar as nossas crianças nesse momento? E a forma como o governo federal está tratando esse assunto, inclusive solicitando uma audiência pública para que pessoas entrem no site e deem a opinião sobre o assunto. Um site que, inclusive, não entrou no ar hoje. Veja, eu acho que não adianta nada as pessoas darem opinião. Isso aí é algo de profundo estudo e nós temos estudado isso, os pesquisadores e os médicos brasileiros. Nós temos que vacinar as nossas crianças, é fundamental. As pessoas não estão vendo, mas as crianças também ficam doentes. Nós já tivemos, aí, desde o começo da pandemia, pelo menos 2.500 mortes abaixo de 19 anos e muitas crianças que ficaram doentes e depois ficaram com Covid longa, com problemas depois, que vão ter no futuro, inclusive, problemas cognitivos de aprendizado. Nós temos que vacinar as crianças, sim, para mim é evidente isso.
E há pouco, inclusive, eu estava com um colega revendo todos os dados que nós temos no Brasil, mostrando claramente que as crianças brasileiras são suscetíveis, a letalidade e mortalidade das crianças que têm Covid no Brasil é muito maior do que nos Estados Unidos e na Europa. Então, nós temos que vacinar. As vacinas são super seguras, né? Aí as pessoas, mas vai dar problema no coração. As miocardites são raríssimas. Agora, a criança que tem a Covid, essa sim, tem 30 vezes mais chance de ter a miocardite. Então, as pessoas têm que cuidar para não confundir, de vez em quando, um efeito adverso que tem numa vacina, com o que acontece na doença, que normalmente esses dados todos são muito maiores, né? Sim. Sim. Doutor, muito obrigada pela entrevista, por todos os esclarecimentos aqui com a gente hoje no Expresso. E um bom Natal para o senhor e para a sua família. Muito obrigado, bom Natal para você também, para todo mundo que está assistindo, cuidando sempre para não se infectarem. É isso aí, doutor. Obrigada.